Bora lá. 15ª questão. Estamos quase acabando. Enfim, cadê aqui, meu Deus? Tá aqui? Eu tava na página errada. Bom, o que que acontece, né, cara? A gente sabe que... A gente vai primeiro fazer o seguinte, né? Pra calcular essa resistência R2, a gente vai precisar fazer... Saber o primeiro seguinte, né? Essa tensão que cai ali em R2, ou seja... Isso aqui, né? Porque tem uma queda de tensão aqui, porque tem uma resistência e tem uma corrente passando. Então tem esse RU2, que é R2 vezes a corrente ali de começo, né? A corrente na hora que começa a rodar o circuito. Beleza. Isso daqui a gente não sabe o valor ainda, né? Na verdade a gente sabe sim. Por quê? Quando um circuito, como ele tem um capacitor, quando passar tempo suficientemente, o circuito vai estar com 12 volts aqui, ó. Isso aqui é 12 volts. Por quê? Porque no gráfico aqui do capacitor, a voltagem no capacitor, ela tende aqui, ó, nos 12 volts, ou seja, quando o circuito estiver completamente carregado, carregou o capacitor, ali é 12 volts. Então, tecnicamente, aqui vai ter que ter 12 volts, porque se ali ao longo do tempo carrega 12 volts, é porque ali desde o começo estava 12 volts. Então, no começo era 12 volts, né? Isso eu quero dizer. Então, o que está acontecendo aqui? Esse produto R2i, ele é 8 volts, né? Porque a fonte é de 20, o capacitor é de 12, e aí cai de 20 menos 12, 8. Então, essa queda de tensão foi de 8 volts. Beleza. Agora a gente tem que calcular corrente. Aqui a gente está considerando tudo no instante igual a zero. E eu vou falar por que esse instante igual a zero. A corrente a gente sabe que calcula por a tensão da fonte, né? Epsilon por R. R é a resistência total do circuito, né? Então isso aqui a gente coloca para lá de volta, vai ficar 20 R2, porque Epsilon é a tensão da fonte, que é 20, dividido pela tensão, a resistência total, que é 15 kΩ mais R2. Obviamente, aqui é um circuito que as resistências estão em série. Então, é a soma delas, né? E se fosse paralelo, isso seria outra história, mas é em série. Isso aqui é igual a 8, tá certo? Agora você faz as contas. Vai ficar 20R2 igual a 8R2 mais 120.000 ohms, né? Aí fica 12R2 igual a 120.000 ohms. Então R2 é igual a 10.000 ohms. Então qual é a resistência R2? Acabamos de encontrar 10.000 ohms. E letra B, qual é o valor da corrente que atravessa a fonte imediatamente após ela ser fechada? Ó, existe uma equação para circuitos resistor-capacitor, ou seja, circuitos RC, né? Que nos fala uma função da corrente com o tempo. Essa função I de T, que é corrente em função do tempo, ela é Epsilon por R E elevado a menos T por RC. Tá certo? Essa equação ela tem no tópico de física? Tem. Lá na parte que está falando de circuitos RC, nos gráficos aparece lá, ele fala lá sobre essa função. Essa função ela não é demonstrada por vias normais, né? Ela vai precisar de cálculo diferencial integral, ou seja, de uma matemática um pouco mais sofisticada, né? Não, bastante mais sofisticada comparado com o ensino médio, bem mais sofisticada. E é de ensino superior. Você aprende ela no primeiro semestre de qualquer engenharia, matemática, física da vida. Mas você vai precisar de outros conhecimentos, né? De eletrodinâmica para você escrever toda a equação e resolver ela e chegar nesse resultado. Enfim, isso aqui tecnicamente então seria uma fórmula que a gente vai ter que só decorar e aceitar. Decorar a gente sempre decora, né, irmão? Aceitar que é verdade, que a gente não consegue demonstrar. Por que eu digo isso, né? Decorar, tu sempre decora. O que é ΔS por ΔT? É velocidade. Mas tu decorou isso porque, além de ser simples, tu usa bastante.
Então, é uma ideia que tá na tua cabeça já há muito tempo e tu usa repetidamente ela. Fica na tua cabeça. Assim como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. São coisas que tu decora, que tu aprende. E muitas delas tu não prova, né? Ou seja, tu só aceita como verdade. Isso aqui é uma delas, tu não sabe provar. Mas não quer dizer também, porque eu sei provar, que eu obrigatoriamente vou lembrar da equação. Não, né? Eu demonstrei ela uma vez, passou, sei lá, meses, anos que eu nunca mais usei, nunca mais toquei no assunto desse conteúdo e aí tu não vai lembrar, né? Porque tu precisa da prática ali pra deixar sempre a memória fresca pra lembrar, né? Enfim, falei coisa pra caramba aqui, obviamente inútil, mas só pra explicar por que a gente só vai decorar essa forma. A gente não consegue provar, decorar a gente sempre decora, a gente vai aceitar que ela é verdade. Aceitando que ela é verdade, então vamos para a letra B. Ele quer saber a corrente no t igual a zero. Então, B. Quando t for zero, isso aqui tudo é zero, né? Ou seja, E, que é o número de Neper, ou o número natural, o número de Euler, né? Várias formas de chamar essa porra. Fica E elevado a zero, que é 1, né? Isso aqui vira 1, então vai ficar só E sobre R, ou seja, a corrente no instante zero, ela é epsilon por R, que é o que a gente já tinha. Se você viesse desinformado, você ia falar, a corrente é a tensão por resistência do circuito, então vamos pegar e calcular. De fato, você ia acertar, mas não pelos motivos, digamos, corretos, né? Mas ia acertar. Aqui é 20 volts e aqui é 25.000 ohms, né? Que é 10 mais 15. Então isso aqui fica 4 por 5, 0,8. 0,8 miliampere. Essa é a corrente no instante igual a zero, tá? Simples, né? A questão. Isso aqui eu acho que tem uma questão muito parecida dessa, de uma resolvida no tópico de física, na parte de circuitos de resistor, capacitor, tá? Qualquer dúvida, aqui. Obviamente a teoria que eu tô falando aqui é tudo tirado do tópico de física, então qualquer dúvida você pode consultar o capítulo, estudar ele, né? Você tem que estudar o capítulo, né? Você não pode fazer uma questão sem estudar o assunto. Então, estudar do capítulo, mas se ainda sobrou dúvida, volta nas questões, vê lá a resolução, baixa o livro de resoluções comentadas que tem também do tópico de física, né? Ó, sitezinho muito bom pra você baixar livros, né? O Zlib, tá? Acho que é zlib.org, ou procura só Zlib mesmo no Google. É um site que tem todos os livros do mundo. Tu bota tópicos de física com os acentos, né? Ou seja, o acento no O, o acento no I da física. O O do tópicos, né? E tu vai encontrar, além dos livros, as resoluções comentadas do livro 1, 2 e 3 e os PDF dos livros 1, 2 e 3. Tudo lá perfeitinho, show de bola, da edição de 2012. Excelente, excelente, excelente. Tá certo? Então, na verdade, eu tenho que fazer até um vídeo falando sobre livro, né? Mas eu falei, né, no vídeo lá que eu falei qual era o projeto do canal, eu disse. Enfim, tô só comentando o tempo aqui, né, irmão? Eu falei lá que tudo ia ser do tópico de física. Bom, enfim, né? Vamos aqui pra 16ª questão, né? E a última.